Pai, nós te agradecemos. Louvamos ao Senhor pela tua graça, Senhor. Por mais esse ano que está se iniciando, Pai. E que o Senhor nos conservou em vida e também permanece junto de cada um de nós, ó Pai. Nós te louvamos pelo nosso nome que está escrito no livro da vida, que está rolado nos céus. E pedimos que o Senhor nos ajude a aprender a andar na tua presença, Pai. Que a tua palavra possa realmente ser um fundamento para a nossa fé. Ilumina nosso coração, nosso entendimento, para que possamos receber a tua palavra no nosso coração e aprendermos como nos firmar nela, Senhor. É a nossa oração a ti em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Quando o apóstolo João escreveu sobre o porquê de Jesus vir, ele disse assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando diz que ele amou o mundo, está falando de todas as gerações, desde Adão até aquelas gerações que virão ainda. Deus, o plano dele, ele abrangeu desde o início do homem aqui na terra até o final. Ele enxergou tudo. Então, mesmo essas criancinhas que estão aqui agora, Deus enxergou elas antes de nascer, como enxergou eu e você. Então, quando ele planejou a vinda de Jesus, ele já enxergou você, antes de você nascer, todos os dias da tua vida e o tempo que você viria até ele. Então, se ele teve um amor tão grande desse, de nos amar, sem a gente ter sequer nascido, e sabendo de tudo que a gente faria de errado até encontrar ele, e sabendo que mesmo depois de encontrar ele, a gente falharia em muitos momentos. Porque às vezes você não falha naquelas coisas visíveis, mas nós julgamos, às vezes nós temos dificuldade de perdoar, às vezes nós falamos mal das pessoas, às vezes a gente é presunçoso, e isso não deixa de ser um pecado. Mas mesmo assim, ele olha para você e ele te ama. Então você imagina o apreço que Deus tem por você. E quando ele criou Adão, o desejo dele era ter esse tipo de comunhão com Adão. Mas aí entrou o diabo no negócio, e ele, quando Adão pecou, a semente do mal entrou dentro de Adão. E todos os homens que nasceram a partir de Adão, nasceram derivados dessa semente. Por isso que o homem, há tanto medo sobre ele, há pressões, há tormentos, ansiedade. E você fala, de onde veio isso? Você olha uma criança hoje, que nem um neném desse, e você olha o olho dele é puro. Você não vê maldade numa criancinha. Você olha e você tem vontade de beijar, você tem vontade de abraçar, você tem vontade de levar para casa. Você entende? Mas por que depois, quando essa criança nasce, e às vezes se torna um adulto egoísta, às vezes se torna uma pessoa maldosa, às vezes se torna um marginal, será que essa era a vontade de Deus para essa criança? Não. Tudo que Deus criou é perfeito. E o apóstolo Tiago diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Mas é que a criança, ela já nasce com a semente que descendeu de Adão. Então, quando ela sai do estado de inocência, tudo aquilo está dentro dela. E aquilo começa a operar na vida daquela criança. Então, você, de repente, uma criança começa a ter um medo inexplicável, ela tem sentimento de inferioridade, sofre rejeição, ela começa a ser uma criança amarga, um adulto amargo, e tudo isso. Então, de certa maneira, nós herdamos muito dessas coisas. Quando a gente nasceu, você sabe que você tem algumas deformidades dentro de você. Às vezes você se sente inferior, às vezes você se sente melhor do que os outros, às vezes você não se perdoa por algo que você fez, às vezes você tem dificuldade em perdoar, às vezes você é uma pessoa amarga, e você fala, mas eu vou à igreja, tudo, e por que isso continua dentro de mim? Porque isso é algo que só Deus pode remover, né? O psicólogo, ele trata na área dos sentidos, mas o espírito, ele trata no teu espírito, e ele resolve as coisas lá no íntimo do teu coração. Então, quando Deus nos amou, ele enxergou tudo isso. Por isso que ele não desiste de você.
Por isso que mesmo quando você está se sentindo lá embaixo e indigno dele, ele está lá com você. Ele disse que nunca vai te deixar, jamais vai te desamparar. Ele veio para cuidar de você, ele é o teu pai. Ele ama você incondicionalmente. Ele não concorda com o pecado em você, mas ele ama você. Você entende? Então Deus, quando ele enxergou tudo isso, ele precisava mudar essa situação. E para isso teria que vir alguém que não tivesse essa semente. Você entende? Que não tivesse essa herança. E não havia um homem aqui na terra do qual Deus poderia usar ele, porque todos descenderam de Adão. Então Deus olhava para Abraão e Abraão tinha essa semente. Deus olhava para Davi, a mesma coisa. Deus olhava para os profetas, para Samuel, olhava para Elias, para Eliseu, olhava para os discípulos que viriam e nenhum deles podia. Então Deus pegou e falou, eu mesmo vou descer lá. E o Verbo, Jesus, veio aqui na terra. E Deus precisava de um corpo, porque como o pecado entrou através de um homem, tinha que sair através de um homem. Mas um homem justo, um homem que não tivesse pecado. Um homem que conseguiria levar toda a carga que é jogada sobre o ser humano. Tudo teria que ser jogado sobre aquele homem. Toda maldição, toda doença, toda miséria, toda condenação, todo pecado, todo tormento, tinha que ser focado em uma só pessoa. Então Jesus, o Verbo, e o apóstolo João fala sobre ele, diz, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E nele estava a luz dos homens. Ele era a própria luz que veio à terra. Então esse Verbo que João está falando, o próprio Deus, ele teve que entrar aqui nessa terra. E ele precisava de um canal pelo qual ele entrasse com um corpo físico. Então o anjo procurou Maria e falou, olha, salve agraciada, bem-aventurada és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Oh, pois o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ela falou, como pode fazer isso? Eu só sou desposada com José, eu sou virgem. Como que eu vou ter um filho? E aí ele disse, o Espírito de Deus te envolverá, Maria. E ela falou, então cumpra-se minha vontade do Senhor. E ele disse, olha, até para Isabel, tua prima, aquela que era estéril. Já para ela esse o 6º mês de gravidez, que foi a mãe de João Batista. Porque para Deus tudo é possível, o anjo falou. Não tem impossível para Deus. Então, no momento que ela acolheu aquela palavra e o Espírito se uniu com a palavra, que era a própria Jesus, formou o menino Jesus dentro de Maria. Então, aí o Deus, homem, entrou aqui na terra. Você entende? E ele cresceu, mas sem pecado, sem falha. Porque Jesus, desde neném, ele tinha um espírito vivo. O Espírito de Jesus, desde criança, entendia Deus. Ele tinha sede de Deus, ele tinha desejo, porque ele nasceu de uma semente incorruptível. Ele não tinha semente de Adão. Era o primeiro homem justo que nasceu, sem pecado. E aí ele foi crescendo, em estatura, em conhecimento, e chegou o tempo dele começar o ministério dele na terra. Então Jesus, a palavra diz assim, que ninguém nunca viu a Deus, mas Jesus, o unigênito de Filho de Deus, manifestou Deus aqui na terra. Então Jesus andando aqui na terra era Deus. O que Jesus fez era a vontade de Deus para mim e para você, o tempo todo. Então ao Verbo vivo, a palavra, o amor, quando passava por tudo aquilo que o pecado criou, que era só ódio, só mágoa, só miséria, então não tinha como a lepra ficar, a lepra tinha que ir embora. Porque o Deus vivo estava ali. Não tinha como os cegos continuar cego, não tinha como o surdo continuar surdo, não tinha como o aleijado continuar aleijado. Porque por onde passava a palavra da vida, tudo era mudado. Você entende? Tudo mudava. Então ele veio para isso. E por que isso ele precisava vir dessa maneira? Porque ele era um modelo para mim e para você. A maneira que Jesus, nenhum pastor é modelo para nós, nenhum pregador. Por mais que eu não sou modelo para você, por mais que somos usados por Deus, o modelo para você é Jesus. Nem os apóstolos eram modelo para você. Pode ser exemplo, você entende? Mas o modelo perfeito, infalível é Jesus. E aquele amor de Deus, ele pairou sobre a terra naquele tempo. E
os demônios corriam daquela presença, daquela paz, porque aonde Jesus estava, aquela atmosfera estava junto. Você entende? E os discípulos eram homens que tinham talvez mais defeito do que eu e você. Todos eles tinham deformidades. Pedro era um apressado, ele era precipitado, ele falava demais. João era meio irado, Tiago, todos eles eram assim. Mas quando aqueles homens chegaram perto de Jesus, a presença de Jesus, o amor de Jesus, a graça, a paz era tão forte que eles não queriam sair mais de perto de Jesus. Aquele ambiente, aquele amor fluía aonde eles estavam. E deixa eu te falar uma coisa, Deus quer fazer isso nesses dias, comigo e você. Essa presença não foi para aquele tempo, ela é para hoje. Deus quer andar comigo e você da mesma maneira. E às vezes o diabo chega em você e fala que você não pode, que você não merece, que você não é digno, ou que você não tem condição. Mentira, a tua condição não é você, é Jesus. Então ele veio com essa condição para todos nós, para nos ajudar, para nos ensinar a andar na presença dele. Você entende? Tudo aquilo que eu e você não podia vencer, Jesus venceu ali. E agora, o dia que você teve um encontro com Deus, que você acha que foi você que promoveu, mas não, desde a eternidade ele te desejou. Ele te amou. Ele olhou na eternidade, enxergou você e falou, um dia você vai ser meu. Então, durante todo esse tempo, os anjos esteve trabalhando, o Espírito Santo se movendo, para Deus chegar até mim e você. E um dia ele chegou. E o dia que você aceitou Jesus, a semente incorruptível foi colocada em você. Eu acho que em Pedro diz assim que nós somos gerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Ou seja, você recebeu uma natureza pura dentro de você. Você entende? Você tem um corpo, tem uma alma, mas agora você tem um espírito que tem uma semente que é a própria natureza de Deus. E esse espírito, Deus quer que ele te ensinar a ele governar sobre tua alma e teu corpo. Quando você começa a ter comunhão com Deus, é isso que acontece. Deus comunga com o teu espírito. Deus tem comunhão com ele. Você começa a receber desse amor que se fala tanto, a gente entende tão pouco desse amor. Nós não entendemos o amor de Deus. Por isso que a gente vive com tanto medo, insegurança, ansiedade. Porque à medida que nós vamos entendendo, a gente vai se aquietando. Lembra que ele disse no Salmo? Ele diz, aquietai, e você vai saber quem eu sou. Aquietai e saber que eu sou Deus. Então essa comunhão promove essa quietude dentro de nós. Não é o tempo, não é a igreja. Você entendeu? A igreja não é errado, aqui é uma igreja agora. Nós estamos em comunhão. Nós estamos aqui, cada um é membro desse corpo. Nós fazemos parte. Agora há pouco eu estava olhando e vocês se cumprimentando e se alegrando e abraçando. E isso é família, você entende? Isso alegra Deus, isso promove o Evangelho. Isso é cura. A comunhão, ela produz cura. Ela produz proximidade, ela cria uma perseverança em você. Então Jesus andou em família o tempo todo. Os discípulos eram a família dele na terra, aqueles que andavam na mesma fé que ele. Você entende? E ele estava ali cuidando deles o tempo todo. Então isso, Deus quer comigo e você o tempo todo. Eu e você entender que nós fazemos parte de uma família, aonde nosso Pai não nos deixa em nenhum momento. Então aquelas áreas dentro de nós que elas estão desajustadas, à medida que nós vamos tendo comunhão, Deus vai nos ajudando a colocar no lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você pega uma casa, ela é sua. O que você faz? Você cuida dela. Depois que você está numa casa há algum tempo, você começa a ver um trincadinho na parede. Precisa chamar o pedreiro para vir dar uma arrumada nessa parede. Você começa a ver que dá alguma umidade no teto. Deve ter entupido alguma calha. Você chama alguém lá para olhar aquilo lá. Aí tem aqueles homens mais animados que vê a grama crescer, a mulher nem precisa falar, ele vai lá e passa a maquininha, poda a grama. Tem aqueles que, o mato cresce e ele está lá só olhando. Mas tem aqueles que cuidam.
Se você vê uma barata, você geralmente vai chamar o marido para mandar ela embora, mas você não deixa ela ficar dentro de casa. Apesar que eu tinha um amigo que quem mandava era a mulher, porque ele tinha medo de barata. Não estou brincando, era verdade mesmo. Ele morria de medo de barata. Se você vê um rato, a mesma coisa. Porque é a tua casa. O governo da tua casa é você. Então você não quer que nenhuma praga entre ali. Você não quer ver aquela casa deteriorada. Você quer aquela casa bem arrumada. Você capricha nela, porque é a tua casa. É o teu cartão de visita quando as pessoas vêm, não é? Mas deixa eu te falar. Você tem uma casa que é você. E aí dentro habita o Espírito. O teu Espírito mora aí dentro. Você entende? O teu corpo é uma casa. Quem manda nesse corpo não é a tua casa. A casa não manda no dono, é o dono que manda na casa. Por isso que João disse, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quem é esse maior? É o Espírito Santo, mas ele habita onde? Ele habita no teu espírito. Deus te deu uma nova natureza para habitar nela. Deus está aí com você o tempo todo. Só que o nosso inimigo nos ataca no nosso corpo, que é a nossa casa. Ele ataca nas nossas emoções. Você entende? E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Se você entender quem você é em Deus, você vai dizer, você não vai aceitar. Lembra que a palavra diz que o homem interior do coração, quem é esse homem interior do coração? É o teu eu real. Um dia você vai sair desse corpo, e o teu corpo vai cair morto, e aí você vai ver, mas eu não era aquele lá. Não, aquela era a tua casa. Você é eterno, você não morre mais. Você nasceu de uma nova natureza, para andar pro resto da eternidade com Deus. Você entende? E Deus quer que a gente descubra isso agora. Quem você é. Que você tudo pode naquele que te fortalece. Que tudo é possível que crê. Mas às vezes o nosso homem interior está fraco, o nosso espírito está fraco. Então por isso que a gente olha a palavra e fala, mas diz assim, por que eu não consigo? Você fica doente e não sabe o que fazer com a enfermidade. Vem um problema financeiro, vem o desespero. Você entende? Por quê? Será que isso é vontade de Deus? Não, toda boa dádiva vem dele. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva vitorioso. Nós vamos enfrentar lutas, vamos. Mas se você estiver forte por dentro, não tem nada que você não possa vencer. Porque você tem a semente dele agora. Você foi gerado de uma semente incorruptível. Você tem a natureza de Deus operando em você. Então você pode. Mas você precisa entender que você tem que ter uma comunhão com ele. Ele pagou um alto preço para isso. Ele nos comprou com o precioso sangue dele. Para quê? Para ter comunhão com você. O tempo todo. Às vezes vem pressões, que nem eu estava falando para o César, e tem hora que você olha e teu físico está cansado. Mas à medida que você dá uma quietada, que você fica um tempo com Deus, parece que você transforma, você está forte de novo. Você entendeu? Porque a tua força vem dele. A tua condição vem dele, não vem de outra coisa. Então tem áreas na vida de cada um de nós que talvez esteja na tua frente e se opondo à tua fé e tirando a tua persistência, a tua perseverança em Deus. Você entende? E às vezes você tem tentado combater essas áreas com a tua força, com o teu entendimento. E você vai e bate e não vence aquilo. Há um versículo em Provérbios que diz assim: se o espírito na enfermidade do homem, se o espírito estiver fraco, quem o susterá? Está falando que quando você é atacado fisicamente, com uma enfermidade, se o teu espírito estiver fraco, quando você vai ficar de pé? Mas se o teu espírito estiver forte, ele, no momento da dificuldade, no momento da enfermidade, no momento das pressões, você pode sofrer qualquer ataque, mas você permanece em pé. Você sabe lá dentro de você quem você é. Quem é o teu Deus? Você sabe que você tudo pode naquele que te fortalece. Eu queria que você abrisse 1 João, no capítulo 5, versículo 4. Amém? Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Então você é nascido de Deus? Claro que é. O dia que você teve um encontro com Jesus, você nasceu de novo. Se tornou uma nova criatura. Nasceu de uma semente incorruptível. Percebeu, mas como que dá isso? O teu espírito tinha uma velha natureza. Ele não conseguia ter comunhão com Deus. E o dia que você aceitou Jesus, Deus deu uma nova vida, uma vida de discernimento, de luz para o teu espírito. E agora o teu espírito consegue entender Deus. Ele tem temor. Ah, como que eu não entendi essa palavra antes? Como que eu não entendia que Jesus morreu por mim lá na cruz? Como eu não entendia que Ele é meu Salvador? Você sabe disso. Ninguém tira mais isso dentro de você. Porque você tem uma nova natureza que discerne Deus. Só que ela nasceu. Ela precisa crescer mais. O Espírito Santo veio para andar com você nisso. Vocês viram os neném aqui? O que essa mãe estava fazendo aqui agora, pô? Estava dando uma madeira, não estava? O neném ficou inquieto, levou lá para dentro para acalmar ele. Dali a pouco o neném faz uma sujeirinha, vai limpar o neném. Só que daqui a algum tempo, o neném está gatinhando, mas daqui a algum tempo, se ele continuar gatinhando, a mãe e o pai falam, tem algo errado. Já era para ele estar andando. Ele não nasceu para viver gatinhando, ele nasceu para andar. E aí o neném começa a andar, e dá aquele espacinho meio em falso, e de repente cai, mas o pai e a mãe estão olhando, está contente, porque ele está começando a funcionar nos atributos que ele recebeu do físico dele. Mas se passar mais algum tempo, e ele continuar cambaleando, trombando, não, tem algo errado, já não era para ele estar andando assim, é para ele estar andando mais firme. Não era para ele estar trombando com as coisas. Porque você acompanha o crescimento do teu filho. Você sabe que ele vai desenvolver e daqui a algum tempo ele vai ser um atleta, ou um médico, ou um professor, ou um funcionário público, e que ele a estatura dele vai ser maior, que ele um dia vai casar, porque os genes dele é os teus próprios genes, e você sabe que ele nasceu para ser um homem, ou uma mulher formosa. Quando Deus olha para você e fala, filho, você não sabe o plano que eu tenho para você. Quando Deus olha para mim e fala, Versilei, eu quero andar com você, filho, você nasceu para reinar. Você é nascido de mim, tudo que é nascido de mim vence o mundo. Não há nada no mundo que vai ficar na tua frente. Nem medo, nem ansiedade, nem tormento, nem miséria, nem enfermidade. Filho, eu vou andar com você. E quando a gente não entende isso, às vezes você vê uma pessoa que era um cristão e ele tem um fracasso e é derrotado numa área e na doença, você fala, por que, Deus? A tua palavra diz que ele era sarado, que ele era isso, porque ele não cresceu até aquele nível aonde ele entende quem Deus é para ele, você entende? Deus não tem nível, limite para você crescer em Deus. Você tem de Deus o que você pratica. Então, quando você está lá naquele teu tempo, orando no Espírito, lendo a palavra, tira um tempo adorando a Deus, o que está acontecendo? Você está crescendo. O teu Espírito está desenvolvendo, ele está entendendo Deus. E quando vem as limitações na tua mente, no teu físico, você fala alto lá, eu não aceito isso, eu sei quem eu sou. Eu sei que a palavra do meu Deus diz assim, então vai ser assim, você entende? Porque você cresceu lá dentro de você. Você aprendeu a andar com ele. Pensa bem, quando você olha para os discípulos, eram todos homens inconstantes, medrosos. Quando Jesus foi crucificado, todos eles sumiram, voltaram a pescar, fugiram, porque eles tinham medo de morrer. Então qualquer um de nós teria, porque os romanos, os judeus, estavam tudo atrás dos seguidores de Jesus. Ah, eu matei Jesus, agora nós vamos matar os discípulos dele também. Mas Jesus ressuscita e começa a ir atrás dos discípulos. E quando ele chega, Pedro e João estão pescando, e ele fala, vem aqui. E eles viram que era o Senhor, diz que Pedro pulou na água e foi até Jesus, e João foi nu, é o mestre que está lá. E aí Jesus começa a dizer para eles que ele já tinha ressuscitado, e que ele enviou o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, e começou a abrir o entendimento daqueles homens, quem eles eram, ninguém mais parou João, ninguém mais parou Pedro. Aqueles homens andaram como reis aqui nessa terra. Tudo que Jesus fez, eles faziam.
eles expulsavam demônios, curavam enfermos, curavam leprosos, ressuscitavam mortos, e as pessoas foram salvas por eles. Eles entenderam no espírito deles quem eles eram. Eles não eram melhor do que eu e você. É isso que eu estou tentando chamar a tua atenção. Eu não cheguei em muitos lugares, mas eu tenho descoberto coisas em Deus que há muitos anos atrás eu achava que eu sabia. Mas hoje eu estou aprendendo a andar nessas coisas. A graça de Deus na nossa vida, a paz dele, a realidade de Deus. É uma coisa dentro de você que você não para. Você fica ousado, você decide fazer aquilo que Deus quer. Você entende? Porque aquela vida dele dentro de você, o amor dele, fica tão vivo dentro de você, que você tem prazer em andar com ele. Deus, o amor dele, a palavra diz que ele nos constrange. Não é um constrangimento de inferioridade, é que você olha para aquilo e fala, como que Deus pode ser tão grande? Como que ele pode me amar tanto? Essa confiança entra dentro de você, entra nas tuas entranhas. E você olha as situações e você fala, não, eu sei que o meu pai está comigo. É essa força que muda as coisas. É esse entendimento dentro de você que traz a vitória. Quando você começa a descobrir aqui dentro, que independente da circunstância, o teu pai está lá com você. E que ele já venceu aquilo por você. Ele já te deu a vitória. Ele pagou um alto preço por isso. Você entende? Então aí o nosso corpo, a nossa mente, começa tudo a ser curado. Porque a paz dele começa a entrar na tua mente, nas tuas emoções, a alegria dele. Você entende? Começa a produzir vida dentro de você. O espírito alegre, o Salomão descobriu isso lá atrás. Aformoseia o rosto. Você já notou que quando você está com problemas, você pode colocar, não usa mais isso, eu sei, mas eu gosto desse exemplo. Você pode pôr 1 quilo de pó de arroz no rosto que não vai mudar. Lembra quando usava? Eu acho que as moças mais novas nem sabem disso, né? Mas eles tinham um negócio que chamava pó de arroz. E era uma das maquiagens que as mulheres mais usavam. E passava aquilo no rosto. E o rosto ficava branco, ficava mudando tudo. Você entende? Mas chega uma hora que nem isso muda. E pinta os olhos e coisas. Mas o semblante está caído. Mas quando aquela alegria da salvação, a vida de Deus entra dentro de você, muda tudo. É um brilho diferente. É uma alegria, é uma satisfação aqui dentro. É isso que muda as coisas. Você entende? Foi provado cientificamente que quando um homem ou uma mulher ele chora de tristeza por alguma perda, alguma coisa, nas lágrimas dele tem alguns componentes químicos que gera doença. E quando ele ri, ou ele está alegre, e de repente você ri tanto que chega até a chorar, tem aquela expressão, eles pegaram daquela lágrima, e ao contrário. Tem alguns componentes químicos lá que gera cura dentro do nosso corpo. Sara você. E lá a Bíblia já diz isso há tanto tempo atrás, que o espírito alegre formoseia o rosto. Você entende? Então a alegria do Senhor quer estar na nossa vida. É isso que importa. O que você faz com o teu tempo, com o teu dia a dia. À medida que você aprende a buscar Ele, a presença dEle. Muitas vezes a gente intensifica a busca quando a gente quer uma resposta. É por isso que às vezes a gente não tem a resposta. Porque a gente busca com tanta ansiedade, com tanto desespero, que a gente está orando e buscando, mas está bitolado no problema. E o problema está sugando toda a nossa força. Mas quando você começa a fazer isso, no momento agora, que você está até com problemas, mas você fala, eu vou buscar Deus porque eu quero agora. Eu quero ter comunhão com Ele. É essa busca que te prepara lá para frente, que quando você for enfrentar um problema, você já sabe quem você é. Deus te prepara. O apóstolo João diz assim, o Espírito há de anunciar o que há de vir. O Espírito Santo. Ele cria a condição dentro do teu espírito. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente.
mas Ele cria condição no teu espírito para você vencer aquilo que você vai passar lá na frente. Ele te prepara, coloca a verdade dentro de você, tão real dentro de você. Eu lembro uma vez que tinha um irmão, há uns 20 anos atrás, de repente me ligaram, irmão tal está bravo com você, isso, aquilo. Mas antes, eu tinha acordado de manhã, levantado, e eu levantei com um cântico, porque aquilo não saía de dentro de mim, não saía da minha cabeça. Que diz assim, que quando o inimigo vier como uma corrente de águas, o Senhor alvorará a sua bandeira e nos dará a vitória. Né? Eu não lembro ele inteiro agora. Né? Quem é poderoso, quem pode livrar como o Senhor? Né? Ele é poderoso para nos livrar. Quando o inimigo vier como uma corrente de águas, ele alvorará a sua bandeira e me dará a vitória. Ou seja, quando um exército vai para invadir o outro, o que eles fazem? Vai sempre aquele homem com a bandeira na frente, né? E quando eles vencem, ele coloca a bandeira e fala, esse lugar me pertence. Quando fala que o Senhor alvorará a sua bandeira, que ele estabelece ali o reino dele, na hora que você está precisando, e ele diz que é ele que manda. Você entende? E eu fiquei cantando aquilo, cantando, e fui para a igreja. Aí me ligaram desse irmão. Só que eu não conseguia preocupar com aquilo, porque estava tão forte aquilo, eu nem sabia por que ele estava bravo comigo. E ele era um cara grandão, esses caras meio valentes. Mas a hora que ele chegou, que ele olhou para mim, ele encheu o olho d'água e me deu um abraço, ele não conseguiu falar nada. Eu falei, mas me disseram que você estava bravo comigo, eu não sei o que está acontecendo. Ele falou, rapaz, sabe que eu não sei o que estava acontecendo, eu não entendo. Por que eu estava daquele jeito? Mas não é, Deus já tinha quebrado tudo. Tudo aquilo que estava oprimindo ele, Deus já tinha desarmado. Quando ele chegou rendido. Quando você está enfrentando situações, você quer resolver com a tua força. Não é assim. Mas quando você está lá tendo comunhão com Ele, adorando, Deus está trabalhando em teu favor. Você entende? Ele está se movendo. Ele está te dando fundamento da verdade para o teu corpo ser curado. Ele está produzindo paz dentro de você. Isso é amor. Ele não pode te deixar. Ele não desiste de você. Não há momento que você está só. Mesmo quando você acha nas tuas emoções, eu estou abandonado. Não está. Quem cria essa condição, quem joga isso é o nosso inimigo. Fica lá jogando seta, né, contra você. Os dardinhos dele. Aí quando você dá atenção para uma daqueles dardos, pronto, ele envolve você. E aí a hora que você vê o dia todo, você passou preocupado e não resolveu nada. Passou com medo e não resolveu nada. Passou ansioso e não resolveu nada. Porque você deixou os ratinhos ficar lá dentro da tua casa. Você está vendo a parede trincadinha e você está ignorando. Daqui a pouco o trincado vai ficar maior. Você entende? Você está vendo uma baratinha lá e você deixa. Daqui a pouco ela vai criar. E não vai ter mais uma, vai ter um monte. Então Deus quer fazer o quê? Ele quer te ensinar a cuidar dessa casa. O governo do teu corpo, da tua alma é o teu espírito. E o governo do teu espírito é Jesus. Se Jesus governar no teu coração, esse governo estabelece a condição de Deus no teu corpo e na tua alma. Muda tudo. Não tem nada que ele não possa realmente fazer. Ele muda as coisas. Ele quer operar desse jeito. Quando uma enfermidade vem contra nós, e a gente fica com medo e tudo aquilo, fica aquele tormento. E às vezes o teu espírito não está tão forte, acordado em Deus. Então aquilo começa a te sufocar. Mas quando você começa a fortalecer o teu espírito, você olha para aquilo e fala, eu sei que o meu Deus já me sarou. Você pode estar sentindo dor, desconforto, mas lá dentro de você tem uma certeza de que Jesus já fez. Você está com um problema financeiro, mas você olha para o teu pai e você fala, eu sei que o meu pai já me supriu. E de repente você não fica falando a derrota, você começa a agradecer ao pai diante daquela situação. Muito obrigado que o Senhor já supriu cada uma das minhas necessidades. Oh Deus, e o inimigo vem e fala, mas cadê? Não tem nada. Você fala, pelos olhos da fé, Pai. Muito obrigado, o Senhor já supriu cada uma das minhas necessidades.
e começa a ficar tão forte dentro do teu espírito, que todos aqueles ratos da preocupação, aquelas baratas do medo, vai tudo embora, a tua casa ficar adornada com os valores de Deus. É aí que vem a vitória. Isso daí mas parece tão como não é complicado. Não tem nada de complicado. É a vida em Deus. Por isso que Jesus andou na terra. Jesus estava dentro de um corpo físico, mas ele estava vivo em Deus. O espírito dele tinha comunhão plena com o Pai. Ele dizia, eu só falo o que o Pai me manda falar. Lembra? Porque eu sei que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Quando João entendeu, ele falou, agora eu sei. Eu entendo o que Jesus falou. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E eu e você pode entender isso. Mudar qualquer situação. Sair de qualquer coisa. Porque você entende que Ele está com você. Que Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Ele está cuidando de você o tempo todo. Ah, meu irmão, você não sabe o que eu estou passando. Mas Jesus passou por você. O apóstolo Pedro diz, ele sofreu em nosso lugar. Ele estava lá tomando o meu lugar e o seu naquela cruz. Por que ele sofreu em meu lugar? Porque ele não quer me ver sofrendo. O diabo lança todo tipo de coisa. O diabo não tem rabo, não tem chifre. Você sabe, isso é folclore. Mas são espíritos de trevas, que vêm com medos, vêm com sugestões erradas dentro de nós, vêm insegurança o tempo todo. O tempo todo ele vem. Não é uma ou duas vezes, é o tempo todo. Ele vem se opor a você, ele vem te atacar, vem tirar a tua paz. Faz você olhar para as situações, ela se torna uma montanha. Mas o que Jesus falou que você tem que fazer com a montanha? Ele disse, olha, se você disser a este monte, não importa qual seja a montanha, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. O que é o coração que ele está falando? A sua nova natureza, o teu espírito. Esse homem que nasceu de novo em Cristo Jesus. Se você não duvidar, mas crer que se fará o que você está determinando, tudo o que disser será feito. Ele não falou alguma coisa, ele disse tudo. Mas nós olhamos para a montanha e nós ficamos com medo dela. Porque quando ela vem com volume, ela vem para tentar te derrubar. Sempre a nossa primeira atitude é desse jeito. Nós ficamos impressionados com o tamanho dela. Então eu preciso, ele me deu um lugar nele. O salmista, quando entendeu, ele disse, olha o que habita nesse esconderijo. Por que você fala tanto do Salmo 91? Porque eu estou aprendendo com ele até hoje. Eu não era nem crente quando eu decorei o Salmo 91. Eu já falei para vocês, minha mãe e meu pai foram no centro espírita, deram um convite, atrás tinha o Salmo 91. E eu gostei tanto daquela oração, e eu comecei a falar, eu guardava debaixo do meu travesseiro. Eu ia sair, eu punha no bolso. Porque eu lia lá, falava, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua vida. Eu falava, nossa, mas esse negócio é bom demais. Mas eu não entendia. Eu achava que era o fato de eu andar com aquilo no bolso que me dava segurança. Porque a gente tinha muito disso, né? Ó, anda com essa oração que você vai estar guardado. É a mesma coisa que tem gente que abre a Bíblia dentro de casa, que não adianta nada se abrir a Bíblia dentro de casa. A Bíblia não tem poder. O que tem poder é a palavra que está aqui no teu coração. Você entende? A Bíblia não espanta o diabo, não. Pode abrir aonde você quiser. Ah, deixa aberto do Salmo 91, não muda nada. Mas aí eu fui aprendendo. E hoje, quanto mais eu leio, mais me chama a atenção. Mais me chama. Eu lembro que eu estava lá em Goiás, lá na fazenda, e tinha acontecido uma tragédia lá nos Estados Unidos. E um das pessoas que trabalham lá, ele é crente, de um outro ministério. É um senhor já. E eu gosto de sair para caminhar de manhã, eu estava aí. Saindo, ele falou, pastor, faz favor. Você ficou sabendo o que aconteceu? Eu não sabia o que era. Ele falou, aconteceu isso, isso, isso. Se tivesse um crente lá, ele também ia acontecer isso com ele? Na hora eu falei para ele, não sei, porque
Ele me pegou de surpresa, aquela pergunta. Quando eu dei uns passos, Deus falou assim, diz para ele. E aí ele me mostrou o Salmo 91, me trouxe entendimento e falou, porque a mim se apegou com amor, também eu te livrarei. Colocarei você no alto retiro, porque você conheceu o meu nome. Eu falei, se ele estiver realmente entendendo quem ele é, falei para aquele irmão, ele não aconteceria nada. Porque Deus está dizendo que quando eu me apego com ele com amor, ele me livra de qualquer coisa. Você entende? O que é se apegar com amor com Deus? Ah, Versilei, então não é uma chantagem. É você confiar em Deus. Você entende? É você confiar. E a confiança nasce de uma amizade, de um relacionamento. Por isso que eu falo, tem coisas que eu não alcancei ainda. Mas eu tenho buscado ele, tenho querido mergulhar nesse lugar, porque eu quero viver livre. Livre de qualquer coisa. Livre do medo. Livre da insegurança. Livre. Ah, vou te mandar embora. Eu quero viver livre disso. Eu não quero ter medo disso. Olha, está me pedindo, eu quero viver livre disso. E é um lugar nele, porque o salmista disse, olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Você precisa de mais do que isso? De saber que você tem um Deus, tem um Pai, que Ele é o teu refúgio, que Ele é a tua fortaleza, que você pode confiar nele, que Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobre com as penas dele, debaixo das asas dele você está seguro. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia vai atingir você. Ele está prometendo isso. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu... Às vezes tem dias que eu repasso e passo e repasso de novo o Salmo 91. E eu oro no Espírito, e Deus vai vivificando essas verdades dentro de mim. Eu preciso aprender a habitar nelas. O esconderijo do Altíssimo é a palavra. Você precisa aprender a habitar na palavra, se esconder nela. Quando vem a circunstância, fala, alto lá, rato, você não vai ficar aqui. O meu Deus diz que nenhum mal me sucederá, vai embora daqui. Essa casa não te pertence. Você deixa o rato entrar e fazer o que quer na tua casa. Você pode até correr dele, mas você dá um jeito de matar ele. Ele não é bem-vindo, ele não faz parte da família, ele não é teu, então ele tem que ir embora. Você entende? Você manda ele embora. Eu estava lá em Goiás e quando eu cheguei de viagem, o irmão falou, ô pastor, você não sabe que tem uns marimbondão desse tamanho, uns marimbondo preto. E ele falou, e deu uma infestada aqui na fazenda. E eles querem fazer dentro da casa, né? Eles fazem aquelas coisinhas de barro, parece uma casinha de João de barro, já viu, né? E fica 4, 5 lá. E eles são bravos, você bate a mão, eles vêm em você. E ele falou, eu já levei ferroada, meu pai já levou. E eu falei, mas você está deixando os marimbondos lá dentro, né? Ele falou, não, a gente mata, mas o bicho é teimoso, né? E eles tinham comprado uns venenos para passar. Por quê? Porque ele não é bem-vindo. Você entende? Deus diz, achegai a Deus, resistir ao diabo. Resiste os marimbondos, resiste o rato, resiste as baratas, não deixa nada ficar na tua comunhão com Deus, manda embora. Quando vinha a preocupação, eu não te aceito, pois o meu Deus está cuidando de tudo, Ele me guarda, Ele me livra. Quando vem intimidação no teu trabalho, eu não aceito, nenhum mal me sucederá, maior é aquele que está comigo aqui dentro. Você entende? É o teu direito como filho de Deus. É o teu direito. E aí, à medida que você vai entendendo isso, você vai conquistando coisinha pequena, você quer as maiores. Você fala, ah, não, isso é bom, você pega gosto por isso. Quem que não gosta de reinar, irmão? Quem que não gosta de ter domínio? E quando Deus criou o homem, para que Ele criou o homem? Para dominar. Ele falou, olha, dominai, sujeitai a terra.
E quando Jesus veio e mandou os discípulos, ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Esses sinais acompanharão vocês. Ele quer isso para mim e para você. Que você olha para o problema e diz, esse problema já foi vencido e resolvido lá na cruz. E o meu Pai me ama tanto, que Ele já me deu essa vitória. Mesmo os momentos que você tem, às vezes, dificuldade com alguma coisa, mesmo os momentos que você falha. O que acontece comigo quando eu falho? Olha o que o apóstolo João disse. Abre aí, 1 João, no capítulo 1 mesmo. Amém? Capítulo 1, versículo versículo 9. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo o quê? Enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e o quê? E justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O que ele está dizendo? Que mesmo no momento que você falha, você tem um advogado. Jesus está lá à direita do Pai, para cuidar de você, para interceder em teu favor. Então não há momento na tua vida que Deus desiste de você. Ele está falando, não estou falando isso para você ficar pecando. Eu estou dizendo que se acontecer, eu não desisto de você. Estou lá para te ajudar. Você já notou que às vezes você dá um passo errado, já não vem um negócio ruim dentro de você? Você grita com alguém, ou você exagera na hora que vai educar o teu filho, depois você fica pior que o filho, né? Ou às vezes você grita com a tua esposa, ou ela com o marido, ou você tem alguma situação constrangedora que acontece lá na rua com você. E aí vem imediatamente aquela acusação, você já notou? Você fica mal. E aí o inimigo já fala, você não vai ser abençoado porque você pecou. Você vai orar, não adianta orar, você errou. Mas ele está dizendo, não deixa isso ficar. Você tem a mim, filho. Clama a mim. Você tem um advogado que intercede em teu favor. Jesus Cristo, Ele é a tua justiça. Ele é o justo. Ele corre em teu socorro. Então imagina, Deus não quer em nenhum momento que eu e você se descuide ou perca a noção de que Ele está com você. Irmão, isso é bom demais. Saber que Ele está cuidando. O tempo todo, não tem jeito. Então isso é amor. Isso quer dizer o tanto que Ele nos amou quando Ele enviou Jesus. Não terminou lá esse amor. Ele te ama agora. Cuida de você. Então imagina se você tiver comunhão com Ele e começar a entender isso mais profundo. Subir em lugares que você nunca subiu nele, na presença dEle. O que Deus não pode fazer através da tua vida? O que Ele não pode alcançar através da tua vida? Se mover. Eu viajei esse dia muito mesmo. A gente está começando um trabalho com lideranças, com pastores. E eu não sabia como fazer. Mas de repente dentro de mim veio muito forte. Não resolva nada pela internet. Vai até onde essas pessoas estão. Falei, mas Deus, eu comecei a imaginar tal lugar. Eu sei que do dia 2 até agora está falando que eu andei mais de 6.000 quilômetros. Mas a hora que você chegava nos lugares, você via a alegria das pessoas, pagava tudo. Meu irmão, como que eu estava esperando isso? Como que eu tenho orado para que isso acontecesse? E aquilo te alegrava. Você entende? Você via as pessoas levantando o semblante alegre. Não, conta comigo, estamos juntos. Sabe? Mas era algo espontâneo mesmo. Você vinha embora, fica mais uns dias, não vai não. E eu ia só no bate-volta, ficava 1, 2 dias, não, eu tenho que ir para outro lugar. Você entende? Porque o amor dele, quando você decide fazer o que ele quer, ele cuida de tudo. Se você começar a buscar Deus na comunhão, essas coisas que você está tentando resolver com a tua força,
a graça dele vai entrar, a presença dele vai entrar, e você vai começar a ver coisas sendo mudadas na tua vida, o teu próprio interior sendo mudado, e você vai ver, oh Deus, como valeu a pena. Isso é o descanso, ele está dizendo. Este é o refrigério. É um lugar nele. Então o salmista entendeu. Então, ele falou, quando eu habito na presença dele, nenhum mal me sucede. Pode 1000 cairão ao meu lado, 10.000 no direito, não seria atingido. Ele me abençoa até com longevidade, estende até o tempo da minha vida. Eu descanso na presença dele. Então aprenda a descansar na presença de Deus. Começa, se você já está fazendo, aumenta. Se não está, irmão, começa. Tira um tempo a sós com Deus. Adora Ele, diz, eu te amo, Pai. Mesmo que bate na parede e cai de volta, no início é assim. Porque a gente está muito agitado, aquela coisa, mas à medida que você vai sistematicamente fazendo, um ambiente diferente começa a acontecer. Cria uma atmosfera diferente. As coisas começam a mudar. Só vou te dar um exemplo. Ontem nós estávamos reunidos lá em Votuporanga. E o irmão que estava indo comigo, ele começou a contar o que aconteceu com ele 2 dias atrás. Ele estava de folga do serviço, é aquele que trabalha lá no hospital de base, que às vezes olha pelas pessoas. E ele estava lavando umas peças, não sei do que era, na frente da casa dele. E do lado de baixo mora um traficante. E o rapaz estava meio alterado. E chegou e falou, ficou vendo ele mexer com as peças. Eu posso conversar um pouco com você? Ele falou, pode. Eu posso sentar aí? Pode. Aí o rapaz começou a falar, rapaz, eu sinto muito medo. E não deixava ele falar, ele falava, eu sinto medo, tenho medo disso, medo daquilo. E a mulher desse rapaz, há dias antes, tinha tentado cometer suicídio. Tudo por um negócio de droga. E aí ele falou, olha, eu vou ouvir tudo que você tem para falar, mas depois você vai me ouvir. Senão eu não quero te ouvir. Ele falou, não, tudo bem. E aí ele falou. E aí ele começou a falar do amor de Deus para esse rapaz. E o rapaz olhava e falava para ele, não, é isso. Dali a pouco a esposa do rapaz veio e sentou do lado também, começou a ouvir. E aí chegavam os caras para comprar droga. E ele falava, hoje não está fechado, não tem para ninguém não. Dali a pouco chegava outro, ele falou, não, hoje eu não vou mexer com isso. Agora eu estou ouvindo o rapaz aqui, eu preciso ouvir ele. E ficando ouvindo. Quase 2 horas esse cara conversando. Por fim, alguns dos que chegaram para comprar começaram a ouvir também. E eles olhavam um para o outro, e à medida que o irmão falava de Deus, e ele dizia assim, eles concordavam. E aí o rapaz começou a chorar. Falou, rapaz, você não sabe o que acontece comigo. Quando você está orando aí na tua casa, às vezes de manhã ou à noite, eu ouço você orar. Eu sento debaixo daquela árvore ali, eu choro. Falo, Deus, eu não mereço, Deus, eu queria tanto. Mas por que, Deus, que eu sou desse jeito? E ele falou, eu me sinto um trapo quando eu vejo você conversando com Deus. Mas não era a presença de Deus ali, que estava quebrantando aquele rapaz. Você entende? Isso é que o amor de Deus faz. Por fim, ele falou, os dois confessaram Jesus, aceitaram Jesus como Salvador, ali na calçada. Agora você imagina você tendo comunhão com Deus, o que Deus não vai fazer dentro do teu lar, no teu trabalho, na tua empresa, à medida que você vai lá e essa presença está com você. Coisas que você por anos não consegue, em minutos Deus resolve para você. Você entende? Isso é comunhão. É por isso, por onde Jesus andava, ele não precisava fazer nada, a presença fazia. A presença do Pai nele. E quando os discípulos entenderam isso, Pedro chegou diante daquela porta do templo de Formosa e aquele aleijado falou, olha, me dá umas moedas. Pedro falou, rapaz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas hoje eu sei o que eu tenho. Eu, em nome de Jesus, levanta. E aquele homem foi curado. Vai ter momentos na tua vida que alguém vai chegar até você. E você vai dizer, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu vou orar por você. E eu sei que Deus vai tocar você. Mas eu não sou pastor. Quem disse que ele só usa pastor? Quem disse? A Sandra estava falando, né? O que aconteceu? Ela pegou uma confissão da palavra para confessar sobre um problema que ela estava passando. E aí ela passou para uma amiga dela que estava com problema no joelho. A amiga nunca veio aqui, foi curada, né, Sandra?
A outra estava com depressão, começou a confessar a mesma palavra, foi curada. Porque a palavra de Deus ela é viva. Deus não está limitado a essas 4 paredes. Jesus disse, a palavra que eu vos digo, são espírito e são vida. Aonde essa palavra chega, ela muda as coisas. Imagina se você acolher ela na tua vida. Todo dia. Começar. Esquece tudo lá atrás. Os tombos que teve, pegando, Deus, estou começando de novo. Vou me levantar na tua presença. Porque eu sei que o Senhor nunca desistiu de mim. O Senhor nunca me deixou. Eu que achei que eu estava sozinho, mas eu nunca estive sozinho, nem sozinha. Eu sei que o Senhor está comigo. E se levanta nessa condição em Deus. Você vê o que Ele não faz na tua vida. Muda tudo. E Ele quer fazer isso o tempo todo. Ele não parou de se mover. Não parou. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos abençoa já com toda sorte de bênção. Você creia ou não, você já é abençoado. A hora que você entender isso no teu coração, no teu governo aqui dentro, você vai falar, rato, vai embora. Jesus já conquistou isso para mim. Você entende? Vai medo, vai tudo embora. Vai ficando livre. Aí não está limite. Não tem limite porque Ele vai fazer na tua vida. Você que vai ouvir essa gravação dessa palavra, Deus não faz acepção de pessoas, isso é para você também. Não importa o que você possa estar passando, talvez uma enfermidade, talvez autocondenação, talvez desânimo. A palavra diz que Deus nunca nos deixa e nunca nos desampara. E você precisa entender que você é muito importante para Ele. Então agora eu queria que você, a hora que estiver ouvindo essa gravação, nesse momento eu vou estar orando com você, eu quero que você feche seus olhos. Pai querido, eu te louvo por essa vida agora. Em nome de Jesus, se há alguma enfermidade nesse corpo, eu estou amaldiçoando pela raiz agora. Eu ordeno a cura sobre esse físico agora. Ó Pai, eu repreendo toda a opressão, todo o tormento na mente, que ela fique livre agora, que ao ouvir essa palavra toque essa vida poderosamente, porque a tua palavra é espírito, ela é vida, que ela seja tocada, que ela receba a cura, a resposta da oração, que ela receba um milagre agora sobre a vida, sobre o corpo, sobre a mente dela agora. Seja livre e abençoado em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém.